Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Então, queridos amigos, queridas amigas da Diocese de Linz, que bom estar junto com vocês nesse curso bíblico que acontece todo ano e que pela primeira vez vai ser virtual e não presencial. Lógico que eu teria gostado muito estar junto com vocês, ver vocês depois de 25 anos que eu deixei a Diocese de Linz. Agradeço muito Natália, o César, os Cabeoso, que eu quero saudar de maneira especial por esta fidelidade nesse curso do César, curso bíblico. Então, este ano, mês de setembro, nós aprofundamos, meditamos, rezamos em cima do livro do Deuteronômio. O Deuteronômio é o quinto livro do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento. Tem o Gênesis, que conta a história da criação, os primeiros anos da humanidade, Caim, Abel, Noé. Conta também toda a história de Abraão, o pai da fé. O segundo livro é o livro do Êxodo, que conta principalmente a história da libertação da escravidão do Egito e o Código da Lei que nós temos nesse livro do Êxodo. O terceiro livro é o livro do Levítico, que é um conjunto de leis, de normas sobre a pureza, impureza, o papel dos sacerdotes, os ritos. O quarto livro é o livro dos Números, que conta a travessia no deserto. 40 anos o povo ficou no deserto. E a gente chega no quinto livro, o livro do Deuteronômio, que significa segunda lei. De fato, antes do povo entrar na terra prometida, Moisés não vai entrar, mas antes de entrar na terra prometida, o Moisés, já vendo esta terra, escreve um livro, dita um livro de normas, de leis, de conselhos, de estatutos para a vida do povo uma vez dentro da terra prometida. De fato, vamos um pouquinho ver a história agora, através desses slides. Como você pode ver, 1800 viveu mais ou menos Abraão, né? Por volta de 1500, o povo migrou para o Egito, né? Os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, né? Os 12 filhos, começando por José. Mas logo o povo vai se tornar escrava dos egípcios, que precisava fazer suas grandes construções, então precisava de escravos. Em 1250, Moisés consegue, como grande líder, tirar o povo da escravidão do Egito. Atravessando o Mar Vermelho, leva este povo o deserto adentro. E lá o povo vai ficar 40 anos no deserto. Então, por volta de 1200, Moisés morre e o seu sucessor Josué vai entrar junto com o seu povo na terra prometida, conquistando várias cidades. Então, vamos ver o próximo slide, que mostra justamente por volta do ano 1000, então aparece o primeiro rei Saul, depois Davi e Salomão. Depois de Salomão, o reino vai se dividir em dois, Israel no norte e Judá no sul. Mas com os reis também começam as injustiças. Os reis vão querer poder, se enriquecer, levando uma vida promíscua, totalmente contrário ao povo. Então,
época de Isaías, na primeira parte do profeta Isaías, e de Oséias tem uma primeira redação do livro de Deuteronômio, que são leis, normas, para que o povo se afasta dos ídolos e volta para Javé, para o Senhor. Né? Primeira redação, então, por volta de 750. Em 722, a parte norte do país, onde foi escrito a primeira redação do Deuteronômio, é levado, é ocupado pela Síria. E assim ele leva as elites embora, trouxe outros povos, aí começou o sincretismo com as outras religiões. Então, pouco antes que também a parte sul foi invadida pela Babilônia, né? Por Nabucodonosor, pouco antes, havia um rei Josias. Começou a reforma do templo e de repente descobriram um livro que ninguém sabia o que era justamente o Deuteronômio, que foi escrito uns 200 anos, mais de 100 anos, uns 200 anos, melhor, antes. Né? Por volta de 620, então, houve a descoberta deste livro na época do rei Josias. Aí o rei mandou ler este livro, todo o povo ouviu, aí o rei começou a se lamentar, tirando as roupas dele, colocando sacos em forma para fazer jejum, né? E começou a reforma deuteronômica, justamente a partir desse livro. Lógico, se acrescentou nessa época novas leis, novas normas, diante da nova realidade na qual o povo estava vivendo. Nabucodonosor ocupou o país logo depois, o templo foi destruído, o povo viveu no exílio durante 40 anos, e por volta de 538, então o povo voltou do exílio, né? E começou a reconstrução do templo e a reorganização do povo. Né? Aí logo depois, nesta época também, se fez uma terceira redação do livro do Deuteronômio. E a redação final, do jeito que a gente tem agora. Então foi um livro escrito em várias etapas, houve acréscimos, houve mudanças, e esse livro foi atribuído a Moisés por causa da fama de Moisés e por causa da autoridade de Moisés. Continuando a história, então em 333, a Grécia ocupou o país, Israel, e depois, por volta de 63, foram os romanos. Depois nasceu Jesus, aí começa a história que conta os evangelhos. Então, algumas reflexões sobre a redação. O livro conta as palavras de Moisés no outro lado do Jordão, antes da sua morte. De fato, o livro de Deuteronômio termina com o último discurso de Moisés antes de morrer, já vendo a terra prometida, mas sem entrar na terra prometida. Então, o livro de Deuteronômio são conselhos, leis, que teria sido dado por Moisés para uma vida harmoniosa na Terra Santa. Que nós sabemos que nós precisamos de leis, principalmente os pobres precisam de leis diante da arbitrariedade dos poderosos que fazem as leis do jeito deles para defender seus interesses. De fato, o livro foi escrito em 3 momentos. O primeiro momento foi por volta de 750, na época do primeiro livro do profeta Isaías, depois pouco antes do exílio, na época do rei Josias, mas também do profeta Jeremias, em 450, na época de Neemias e de Esdras, depois do cativeiro da Babilônia. Então, lógico, as leis, como ainda hoje, foram se adaptando, aprofundando na medida que novas circunstâncias se apresentaram. Né? E o que está sendo dito por Moisés foi, de fato, elaborado
em grande parte bem depois, mas atribuído a Moisés por causa do seu prestígio. Aqui tem a estrutura do livro, vou passar rapidamente sobre isso. Tem um primeiro discurso de Moisés, depois tem um segundo discurso na primeira parte, depois dos capítulos 12 a 26 tem o Código Deuteronômico, um monte de leis, de ritos, de normas, de estatutos. E no terceiro parte do livro temos a preparação e conclusão da aliança, que termina com o terceiro discurso de Moisés, e finalmente temos apêndices que fala já que Moisés entrega seu poder a Josué, tem o cântico de Moisés, as últimas palavras de Moisés e finalmente a morte de Moisés. A palavra-chave do Deuteronômio, talvez a mais conhecida, e que nós chamamos de Shema Israel. As palavras são as seguintes, o início desse texto. Ouça Israel, Javé, nosso Deus, é o único Javé. Portanto, ama a Javé, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. E utiliza a palavra Javé. A gente sabe que as Bíblias atuais preferem colocar Senhor de lugar de Javé, mas estou seguindo a Bíblia pastoral. Então, se você tem a Bíblia pastoral, você vai incluir os textos iguais àqueles que estão colocados aqui no salmo. Ouça Israel. Primeira coisa que o mandamento fala é ouvir. Não simplesmente escutar, mas ouvir. E vai falar ouvir com coração, com toda a tua força e com todo o teu espírito. Ouvir. No livro do Apocalipse, quando João dá alguns conselhos para suas comunidades, ele sempre repete um conselho igual. Ouça Israel, o que o Espírito tem a dizer para a igreja. Ouvir, escutar. Na transfiguração de Jesus, a voz do céu disse: esse é meu filho muito amado, escutai-o. Escutar o Senhor. E o livro do Deuteronômio coloca Javé, o Senhor, no centro da sua preocupação, como absoluto. De fato, quem faz uma profunda experiência de Deus não pode mais viver em função de outros ídolos ou outros eventos. Escuta Israel, o Senhor é o único Senhor. É o único Senhor. Charles Foucault, beato Charles Foucault, que vai logo ser canonizado, depois de uma vida desregrada, quando ele se encontra com Deus numa igreja lá em Paris, igreja de Santo Agostinho, ele disse: agora não posso viver a não ser por Deus. Tudo se torna relativo para entregar sua vida a Deus. Vamos ouvir um pouquinho essa música desse Shema Israel, desse texto que nós acabamos de ouvir, que é bem conhecido provavelmente por vocês, e se quiserem podem até cantar juntos. Shema Israel, o Senhor é nosso. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai. 'Adonai 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 'Adonai
Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus.